Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor. Galerinha dos quintos anos, professor Baladelli, seu, meu, nosso, mais uma aula de qualidade com conteúdo Balada Mix. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, depende, claro, do horário que você está vendo esse vídeo, né? Mas, de qualquer maneira, nós vamos continuar as ideias que nós começamos ontem, né? Você deve ter feito aquela imersão nos mapas via satélite do Google. Também vimos uma ideia básica de ponto, reta, semi-reta, segmento de reta, né? As ideias que permeiam as noções primitivas da geometria, galera. E aí, para a gente continuar, nada mais justo do que o mapa da página 63, galera. Pega lá para nós na geometria plana com você, professor Baladelli. Então aí, ó, pega seu material na página 63 e aí nós vamos estudar hoje as posições relativas entre duas retas dentro da matemática, dentro da geometria. E por falar em mapa, tá aí um pedacinho do mapa do bairro que a Paula mora. Olha aí para você no final da 63. Achou lá na apostila de matemática? Muito bem. Então vamos lá, galera. Com base nesse mapa aqui, nós vamos, nesse momento, resolver o exercício ali, o completezinho que tem no começo da página 64, ok? E para não ter que ficar indo e voltando aqui com o slide com o mapa, aqui no cantinho, tá vendo ele aqui, ó? E aí as perguntas da 64 para você do ladinho ali, ó. Então olha só a afirmação que o exercício faz lá no início da 64, ó. Paula mora na rua Mônaco. A primeira pergunta é: quais ruas, né, ou que ruas cruzam com a rua onde Paula mora? Gente, se ela mora na rua Mônaco, você tá vendo? Ó, volta lá um pouquinho no teu material e acha a rua Mônaco para nós. Ó. Quer ver? Só para te ajudar, a rua Mônaco, ó, não sei se você consegue enxergar aqui, mas eu vou tentar riscar ela de vermelho ali naquele mapa lá em cima para você. Tá vendo ali, ó? Essa é a rua Mônaco que a Paula mora, tá vendo aí? Tá? Ele está perguntando o seguinte: quais ruas, né? Vamos pegar de novo aqui o apontador e laser. Qual ruas cruzam com a rua onde Paula mora? Essa aqui vermelhinho que você viu eu traçando aqui no teu slide. Olha lá para você ver, ó. Quais ruas estão cruzando com ela? Cruzando significa que elas estão atravessando pela rua Mônaco, né? Passam por essa rua, tá vendo? Então, não sei se você consegue enxergar aqui, ó, essa rua, apesar de que a rua Mônaco acaba meio que morrendo aqui, né? Ela cruza ali com a rua Dinamarca, tá vendo aqui no cantinho do mapa? Uma outra rua que atravessa a rua Mônaco também aí, que dá para ver, se você continuar ali no mapa, é a rua Espanha, tá vendo aqui? A rua Espanha também cruza com a rua Mônaco, né? E uma outra rua que você está vendo cruzar, apesar de fazer uma pequena curva aqui, mas cruza, ó, é essa rua que tem ali no cantinho do mapa, que é a rua Alemanha. Professor, então qual rua que nós vamos colocar? Essas três que eu acabei de falar aí, ó. Né? A rua Dinamarca, a rua Espanha e a rua Alemanha. Completa aí para o prof. Muito bem, joinha, enxergou lá? Volta lá na página e dá uma olhada no mapa para você achar a rua que eu estou te falando lá, ó. Tá vendo? Aí cruzou com essa daqui do meio e essa daqui do canto. Mesmo que a rua morre aqui, a gente considera que ela cruzou, tá, gente? Não é cruzar, não é só esse meio, não. Tá? Mesmo que a rua para aqui no caso da Dinamarca e no caso dessa rua aqui, a Alemanha, mesmo que ela morre ali a rua, mas continua, de certa forma cruzou com
o quarteirão da Rua Mônaco, beleza? Olha só, Rua Hungria cruza com a Rua Suécia? Dá uma olhada lá no mapa da página anterior, vê se você consegue responder, ó. A Rua Hungria, acha ela lá. Cruza com a Suécia? Acha primeiro a Rua Hungria e vê se você acha que cruza com a Suécia. Ó, Hungria já achei, tá bem aqui, tá vendo meu apontador laser, ó? Bem aqui. Olha lá. Cruza com a Suécia? Professor, não tô achando a Suécia. A Suécia tá aqui, ó. Cruza ou não cruza, ó? Bem nesse ponto. Onde tá meu apontador laser, pontinho vermelho lá, ó? Ah, professor, cruza sim. Então responde lá, né? Sim. Agora acha para mim a Rua Polônia cruzando, vê se cruza com a Mônaco, né? A Polônia com a Mônaco. Gente, nós, na primeira bolinha a gente colocou as ruas que cruzam com a Rua Mônaco, que é a Rua da Paula, né? A Rua Polônia está aqui na resposta da primeira bolinha? Não, né? Ah, professor, mas eu quero achar no mapa. Ué, então procura lá a Rua Polônia no mapa, gente. Dá para você achar lá? Ah, professor, eu achei. Ela cruza com a Mônaco? A Polônia é essa daqui, ó. Até vou mudar aqui o marca-texto, quer ver? Vou pegar aqui uma caneta e vou mudar a cor para você enxergar lá para ver se cruza ou não. Quer ver, ó? Ó, essa rua aqui, ó, na cor azul que eu estou traçando ali, ó. Tá cruzando com a rua na cor vermelha, gente? Não, né? Dá uma olhada aí, galera, ó. Só você ver no mapa, tá? A rua de cor vermelha, que é a Rua Mônaco, que eu tracei ali, está cruzando com a Rua Azul, que é essa Rua Polônia que ele está falando aí? Não, galera, não está cruzando, tá? Responde lá, ó. Não. Muito bem. A Rua Romênia cruza com a Hungria? Dá uma olhada no mapa lá, galera. Volta na página lá. Rua Romênia com a Rua Hungria. Só nome de país chique, hein? A Romênia tá lá no cantinho, parece um lado de um triângulo aqui, ó. Tá vendo? Achou? Ela cruza com a Hungria, sim ou não? Vê lá, gente. Sim, né? Ó, a Hungria tá aqui, ó. Tá vendo? Que uma hora vai chegar, porque a rua é uma continuidade, né, gente? A rua ela vai continuando até o momento que ela de repente troca aí de quarteirão e muda o nome. Mas não é o caso aqui, né? No caso, está cruzando bem nesse ponto que eu estou deixando o meu apontador laser para você enxergar lá, tá? Então a Romênia cruza com a Hungria? Sim, galera, cruza, né? Responde lá pro Pro, ó, tá? Então aí para você na tela a resposta, né? Com a ideia aí da noção, pelo menos, né? Se está ou não cruzando uma rua com a outra ou não, tá? Bom, nessas ideias aí nós vamos seguir aí no nosso material. As páginas de referência é a página 64 em diante, que nós vamos seguindo ali as ideias para você aí nessa aula digital do professor Baladelli. Então vamos continuar as ideias aí do nosso material, claro, com uma abordagem mais formalizada dos conteúdos da geometria para você na. O que nós vimos então na aula anterior? Vamos relembrar o que nós vimos na aula anterior, galera. Vamos lá? Vimos que existem pontos e que podemos representá-los usando a letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, nós representamos um ponto por uma letra maiúscula do alfabeto. Lembra disso na aula anterior? Vimos também que existe reta e que sua representação pode ser feita com letra minúscula do nosso alfabeto, letra minúscula, ou considerando dois pontos que pertencem à reta, usando a seta dupla, dando o sentido de ser infinita nas duas direções, ok? Isso nós vimos na aula anterior. Vimos também que existe uma semi-reta, proveniente do corte de uma reta. Lembra que a gente pegou uma reta que é infinito, cortamos o infinito no meio, digamos assim, só para ilustrar aí a fala, né? E vimos que com esse corte nós ganhamos algo que seja semi-infinito, que nós chamamos de semi-reta. Por quê? Porque temos a sua origem representada por um ponto inicial e contendo um outro ponto que já pertencia a essa semi-reta, já que uma reta deu origem a duas semi-retas, certo? E uma semi-reta ela tem início, mas não tem fim, usando ainda para representar uma seta simples, em que eu coloco o ponto que começa
e depois o ponto que ela passa por essa semi-reta aí com uma seta simples. Lembra disso? O que nós vimos também na outra aula? Vimos que existe segmento de reta, galera, que possuem duas extremidades, ou seja, tem início e tem fim, sendo representada por dois de seus pontos extremos e com um tracinho em cima. Então perceba essa diferença do uso da seta dupla para reta, da seta simples para representar a semi-reta e do tracinho que representaria o segmento de reta. Beleza, galera? Vamos que vamos. Estou relembrando, estou recapitulando, estou revisando os conceitos da aula anterior. Joia? Então vamos lá. Nessas ideias, como definimos na geometria a posição relativa entre duas retas? Então, nosso objeto de estudo agora vai ser considerar duas retas, né, na geometria e verificar como é o comportamento dessas retas. Primeiro parágrafo, primeira ideia que eu estou passando ali. Ó. A posição que uma reta ocupa na geometria simplesmente é de interesse de estudo dos matemáticos e tem, por sua vez, o objetivo de ajudar na localização e noção geométrica espacial presente no nosso cotidiano. O fato é que, com as novas tecnologias cada vez mais fazendo parte de nossas vidas, o uso de mapas para localizar endereços ou navegar em qualquer lugar do mundo, como fizemos na aula de imersão pelo satélite do Google, é uma habilidade imprescindível no dia a dia. Com essa necessidade de localização geográfica, a noção de ponto de localização e das posições entre ruas e avenidas, a geometria entra como uma ferramenta primordial para auxiliar na interpretação desses pontos e dizer a posição de uma reta ou avenida em relação a outra, comparando-as, a fim de interpretarmos o que vemos na palma da mão. Na verdade, gente, isso é verdade, né? Quando nós estamos pesquisando o endereço, que nós queremos saber onde fica determinado lugar, o que nós fazemos? Vamos diretamente para o Google Maps, um aplicativo que está praticamente em todos os celulares já pré-instalado, e digitamos mais ou menos o nome da rua e o número da residência ou do comércio para localizar esse ponto e a fim de que nós possamos traçar uma rota que seja mais próxima ou até mesmo mais segura, né? Principalmente quando não conhecemos o bairro ou a cidade que estamos, para chegar no lugar de forma mais fácil. Isso geralmente nossos pais fazem e eu também faço como professor. Geralmente eu pego lá na palma da minha mão, coloco um endereço que eu gostaria de ir e, obviamente, com um celular dotado de capacidade para entrar numa internet, né? Seja ela usando a tecnologia 3G ou 4G, ou até mesmo Wi-Fi disponível de algum lugar, a gente consegue saber mais ou menos a distância que eu estou daquele lugar e mais ou menos quanto tempo vai demorar para eu chegar num determinado endereço usando esse mapa do Google aí. E ele nos dá várias informações, né? Tem outros aplicativos que fazem isso também. Tem o Waze, que também é muito conhecido, né, que as pessoas utilizam para fazer essa rota, para traçar essa rota geométrica, né, dentro de um mapa que você consegue visualizar em tempo real. Com base nessas ideias, vamos continuar então o estudo da geometria e se aprofundar ainda mais nessa posição relativa entre duas retas, e que aqui poderia ser chamado, agora numa ideia de interdisciplinaridade, de considerar as ideias básicas dentro da noção geográfica e também dentro da matemática. E aí a matemática entra como uma ferramenta importante para tentar entender essas ideias via satélite. Então, vem comigo, embarque nessa ideia dessa aula aí, que eu vou tentar fazer com que você consiga entender, né, os princípios da geometria e a posição relativa entre essas duas retas. Vamos lá? Bom,
para considerar aí a ideia que eu estou querendo passar, eu fui lá no Google Maps, igual a gente tinha feito aquela aula de imersão, e eu coloquei ali a localização do Colégio CCIM, que está ali na Rua Santos Dumont, a nossa escola, sabe? E eu não sei se você consegue observar ali, ó, o ponto vermelho na qual o Google Maps aparece ali a localização desse ponto, que está bem ali no meu apontador laser, onde está localizado o colégio. Perceba que o colégio está exatamente nesta rua aqui, ó, onde está o apontador laser aqui, tá? A rua de cima, ou melhor, a avenida de cima, é chamada Avenida Brasil, onde você vê muitos ônibus passarem, onde o fluxo é bem constante ali, né? E, obviamente, uma quadra aqui abaixo é a Rua Santos Dumont, onde está localizado ali o nosso colégio, Colégio Cristão Integrado de Maringá. Perceba que a noção de ponto aqui ela é muito importante. O ponto que eu digitei aqui no Google Maps, Colégio Cristão Integrado de Maringá, ele está aparecendo em relevo, em destaque no mapa localizado aí para você, que é esse ponto em vermelho. Mas perceba que tem diversos pontos de outros comércios e outros lugares aí colocados, ou seja, alfinetados, entre aspas, nesse meio digital ou na região próxima ao Colégio CCIM. O que é uma coisa bem interessante da gente visualizar. E aí a noção de ponto que nós já vimos, né? Então aqui o ponto tem a ideia de localização geográfica, ou seja, o ponto onde está localizado, no caso, o Colégio CCIM. Beleza? Vamos que vamos. Com isso, com essas ideias ali, novamente para você, e tentando aproximar um pouquinho mais esse mapa do Colégio CCIM, novamente no ponto vermelho, vamos considerar aí a rua, ou seja, a Avenida Brasil. Imagine que a Avenida Brasil seja essa reta que eu tracei aí no mapa. Vamos representar essa avenida através de uma reta com essa cor que você está vendo ali. Faz de conta então que a Avenida Brasil é uma avenida infinita, que ela não tem começo e nem fim. Ela nunca termina nas duas direções, seja para a esquerda ou para cima, seja para a direita ou para baixo, tá? Vamos considerar ainda uma outra reta na qual faz parte o Colégio CCIM, que está representado por essa cor mais escura aí no visor, na tela sua, tá? Imagine então que essa reta represente a Rua Santos Dumont, né? Que é as duas ruas que estão, uma rua e uma avenida que está próximo ao Colégio CCIM. Aqui está a Rua Santos Dumont, que está exatamente no endereço do colégio, e se você andar uma quadra, você encontra a Avenida Brasil, que eu representei por essas duas retas aí no mapa. Ok? Perceba que pelo mapa, o que nós vemos? Que a Avenida Brasil e a Rua Santos Dumont, elas não se cruzam. E eu chamei uma das retas de reta S e de reta R. Perceba que as retas R e S, pelo fato de não se cruzarem, eu vou chamar essas duas retas de retas paralelas. Em outras palavras, eu posso afirmar no mapa que a Avenida Brasil e a Rua Santos Dumont, elas não se cruzam. E com isso, é uma rua e uma avenida que são paralelas. Ou seja, o fato delas não se cruzarem recebem esse nome, né? Então, nesse caso, a geometria está nos ajudando a perceber que se a Avenida Brasil fosse uma rua, se a Avenida Brasil fosse uma reta, e a Rua Santos Dumont, do Colégio CCIM, aquela que você para em frente ali e desembarca para descer no colégio, que é Santos Dumont, fosse também uma outra reta, a gente percebe que a Rua Santos Dumont e a Avenida Brasil, elas não se cruzam. Fato esse que a geometria está mostrando através de duas retas que eu chamei de retas paralelas. Então, a primeira noção primitiva da posição entre duas retas é retas paralelas. Eu temo que nesse momento ainda você não tenha entendido. O fato de não se cruzarem recebe o nome de retas paralelas. Ok? Então podemos afirmar que a Avenida Brasil e a Rua Santos Dumont, além de não se cruzar, elas são paralelas. Beleza, galera? Fácil, né? Vamos lá. Voltando novamente para o mapa da localização do Colégio CCIM aí para você na tela.
Agora eu estou destacando a Avenida Riachuelo, que é uma avenida que, se você andar um pouquinho mais para frente do colégio, continuar a rua ali na Santos Dumont de carro, você vai encontrar essa avenida que chama-se Avenida Riachuelo. Não sei se você conhece, mas tem uma igreja bem conhecida que é a Paróquia São José Operário, que é a Igreja São José, né? Uma igreja que tem uma praça bem grande ali. Aquela avenida que desce em frente à igreja, ela chama Avenida Riachuelo. E eu considerei agora na cor vermelha uma reta sendo a Avenida Riachuelo. Nesse momento, eu continuei ainda pegando a Rua Santos Dumont como referência de uma outra reta que passa em frente do Colégio Cristão Integrado de Maringá. Então, essa rua eu chamei, que é ainda a Rua Santos Dumont, é a nossa reta que usamos também, né, nas ideias anteriores. Ela continua sendo essa reta que representa a Rua Santos Dumont. Perceba que nesse caso, a Avenida Riachuelo, cruza com a Rua Santos Dumont. Existe então um ponto de cruzamento. Então, esse ponto de cruzamento que você está vendo, o que nós observamos? Ó, que chamando de S essa reta que é a Rua Santos Dumont e de T a outra reta que é a Avenida Riachuelo, nós observamos que elas se cruzam nesse ponto aqui que está o meu marcador laser. Como elas se cruzam, elas recebem o nome de retas concorrentes. O fato de se cruzarem num ponto, na geometria, nós dizemos que elas concorrem num ponto. E o fato de concorrer num ponto dá-se a noção de que as duas retas, a reta S e a reta T, são chamadas de retas concorrentes. Observe aí o desenho. A noção de retas concorrentes, igual você está vendo aí, o primeiro aspecto é que retas concorrentes ocorrem quando elas se cruzam num ponto. Então, o fato de se cruzarem recebe o nome de retas concorrentes, como já foi falado. Existe o chamado ângulo de abertura no cruzamento, que segue a ideia básica de uma volta completa no círculo, que é de 360 graus. Então, quando você tem o cruzamento de duas retas, a gente consegue, digamos assim, formar um ângulo de cruzamento. O que acontece então com esse ângulo? Ele vem da ideia do círculo. E o círculo, que a gente já sabe, ele é composto de 360 graus. O ângulo de um círculo completo, uma volta completa no círculo. Dividindo, por exemplo, o relógio. Pega esse relógio agora que representa um círculo. Se a gente dividir o relógio em 4 partes iguais, a gente pode pegar 360 graus e dividir em 4 partes iguais, dando 90 graus em cada parte. A figura ao lado mostra o relógio marcando 9 horas da manhã ou 21 horas da noite, né? Onde o ângulo de seus ponteiros fazem 90 graus. E aí esse ângulo de 90 graus, a gente chama ele de ângulo reto. Olha só que interessante então, ó. Se eu pegar uma reta que passando pelo ponteiro dos minutos, que é o ponteiro maior, e uma outra reta passando pelo ponteiro das horas, nesse caso específico, eu consegui dividir o meu círculo em 4 pedaços ou porções iguais. Isso quer dizer que se uma volta inteira é 360 graus, que é um círculo completo, se eu dividir 360 por 4, cada porção teria um ângulo de abertura de 90 graus. Então, o relógio marcar 9 horas indica que o ponteiro das horas, para esse caso específico, faz 90 graus entre o ponteiro dos minutos e o ponteiro das horas. Observe agora esse desenho. Então, ao fazer esse cruzamento, que você está vendo aqui no relógio ao lado, o que está acontecendo ali? Ó? Você tem uma porção com 90 graus, uma outra porção que também compõe outra porção do círculo de 90 graus, uma outra porção de 90 graus e uma outra porção de 90 graus. Quando ocorre esse cruzamento de 90 graus, a gente diz que as retas se cruzaram fazendo um ângulo reto, ou que os ponteiros do relógio formam um ângulo de 90 graus. Claro que depende da hora e do minuto que está sendo considerado, para que esse ângulo fica perfeitamente
formando esse canto reto que você está vendo aí. Então, uma coisa e uma verdade que nós temos que guardar da geometria é que o ângulo reto vale sempre 90 graus. Então, olha só, quando duas retas se cruzam, fazendo um ângulo de 90 graus, elas são chamadas de retas perpendiculares. E olha só que interessante, ó, peguei um outro desenho para você verificar, em que eu peguei a reta R e a reta S se cruzando exatamente num ângulo de 90 graus, fazendo a chamada cruz perfeita, o que nos dá a ideia de perpendicular. A palavra perpendicular significa fazer esse ângulo de 90 graus, que é o chamado ângulo reto, que eu estou dividindo 4 porções de um círculo em 4 partes do mesmo tamanho. E perceba também o seguinte, ele obedece também à ideia do transferidor. Perceba agora que no relógio, os ponteiros do relógio formam um ângulo de 90 graus. O chamado ângulo reto, que é essa porção aqui, ó, que é o ângulo entre um ponteiro e o outro. E aí você deve ter adquirido no seu material escolar o transferidor, que é o de meia volta, que é o de 180 graus, ou até mesmo aquela régua que em formato de círculo tem um 360 graus. O transferidor é um instrumento usado para medir ângulos. E nesse caso, nessa figura, a gente está sobrepondo o transferidor, quer dizer, o centro dele, bem no centro do encontro dos dois ponteiros, que eu poderia determinar como vértice de um ângulo, e aí medir esse ângulo com o transferidor, fazendo 90 graus. Claro que aqui há uma precisão matemática na figura, para que você entenda que um ângulo de 90 graus é o ângulo reto. É como se fosse o canto de um quadrado ou o canto de um retângulo que formaria o ângulo reto. Se você nesse momento também pegar aí na sua casa, na sua sala, ou qualquer lugar que você esteja, qualquer ambiente da sua casa, e sendo a construção retangular, você vai observar que o encontro das retas ou das duas paredes e do teto também formam esse ângulo que eu chamo de ângulo de 90 graus. Se você pegar um porta-retrato, também você tem os 4 cantos de um porta-retrato, também formaria o ângulo de 90 graus. Até mesmo um canto de um quadro branco, um canto de uma mesa retangular, também formaria um canto de ângulo 90 graus. A ideia do ângulo 90 graus é para você perceber que tem esse formato reto, como se fosse de um L, né? Igual você está vendo nas imagens aí. O que mais que nós podemos também observar? Nós observamos que na classificação dos ângulos, quando a gente mede que o ângulo entre duas retas, na hora que no momento de cruzamento esse ângulo faz 90 graus, que é o caso desse ângulo aqui, ó, do cruzamento das ruas, que nós vimos que é a Rua Santos Dumont com a Avenida Riachuelo, formando 90 graus, usamos esse símbolo aqui, ó, que é um quadradinho com um pontinho no meio, pode ser um pontinho preto no meio. Esse símbolo, ele simboliza o ângulo reto, como se estivesse falando, olha, o encontro dessas duas retas formou um ângulo de 90 graus. Portanto, elas, além de serem concorrentes, o encontro da reta T ali, né, com a outra reta que eu fiz ali, além de serem concorrentes, formam no cruzamento um ângulo de 90 graus. Essas retas que, além de serem concorrentes, pois concorrem num ponto, e ainda faz um ângulo de 90 graus, nós chamamos de retas perpendiculares. Então, fica aí a dica, galera. Retas que se cruzam, formando o ângulo reto, retinho, como se fosse uma cruz, recebem o nome de retas perpendiculares. Beleza, galera? Por causa do ângulo reto de 90 graus. Vamos continuar, então. Bom, então vamos recapitular o que nós vimos até agora. As retas paralelas são retas que não se cruzam. Lembra que eu peguei a reta da Avenida Brasil com a Rua Santos Dumont e o fato delas não se cruzarem recebe o nome de retas paralelas. Portanto, guarde bem isso. Retas paralelas na geometria são retas que não se cruzam, igual você está vendo no desenho da Avenida Brasil e Rua Santos Dumont, no mapa que fica próximo ao Colégio CCIM.
Agora, o que são retas perpendiculares? Ao considerar a reta formada pela Avenida Riachuelo e também pela Rua Santos Dumont, que passa em frente ao colégio, elas se encontraram num ponto. Sim, elas são concorrentes, porém ela tem um nome especial porque o ângulo que ela faz no ponto de concorrência é 90 graus, que é o ângulo reto. Portanto, elas são chamadas de retas perpendiculares. Eu poderia dizer, então, que a Rua Santos Dumont com a Avenida Riachuelo formam um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, olha só que interessante. Imagine, então, agora que eu tenha uma outra reta pegando ali na Avenida Brasil e uma outra reta pegando a Avenida Laguna. Imagine que você tem esse ponto de cruzamento. Porém, você percebe nesse ponto de cruzamento que o cruzamento dessas duas retas, apesar de serem retas concorrentes, igual você está vendo ali, o cruzamento não forma exatamente um ângulo de 90 graus. Então, como não formou, e esse cruzamento ele parece com a abertura e fechamento de uma tesoura, ou seja, o ângulo de cruzamento pode ser maior ou menor que 90 graus, aí nós dizemos que elas são retas concorrentes, é verdade, são retas concorrentes, porém, você imagina agora o abrir e fechar de uma tesoura, como se o ponto que está ali na caneta laser fosse o meu ponto de cruzamento entre essas duas retas que você está vendo aí na imagem. Como esse ponto de cruzamento, ao abrir e fechar uma tesoura, muitas vezes esse abrir e fechar não forma abertura e fechamento de ângulo de 90 graus, elas recebem um nome de, no caso aí, recebe o nome de retas concorrentes oblíquas. Então, esse nome aparece quando o cruzamento de duas retas não forma um ângulo reto, porque nós vimos que quando forma um ângulo reto, essas retas são chamadas de retas perpendiculares. Já a abertura e fechamento de uma tesoura nem sempre forma ângulo de 90 graus. É o que eu estou tentando ilustrar nesse desenho aí para você. Perceba que o cruzamento dessa avenida, dessas duas avenidas aí que você viu no mapa, não forma exatamente uma abertura reta. Uma abertura que eu poderia dizer que tem 90 graus, visualmente falando. Com isso, elas são chamadas de retas concorrentes oblíquas, quando a abertura não faz exatamente 90 graus. Ok? Muito bem, galerinha. Vamos que vamos. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.